Fala pessoal, parte 2 aqui da nossa resolução do CFM número 2306 de 2022. Ela trata do Código de Processo Ético Profissional. Aqui nesse estudo, a gente está na parte 2, né? Se você caiu de paraquedas aqui, assista a primeira parte 1 para depois vir a esse vídeo que é a parte 2, tá? A gente lê, né, com todo esquematizado, essa parte 2 aqui, a gente vai estudar até o artigo 28. E no final, né, desse vídeo a gente vai resolver questões inéditas aqui para você fixar essa parte do conhecimento, tá? Então, se você gostar, deixe seu like e se inscreva no canal, tá bom? E essa aula gravada, esse material em PDF, tá no link na descrição para você baixar gratuitamente, tá? Para acompanhar a aula comigo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Na parte 1, a gente parou no artigo 17. A gente vai dar continuidade a partir do artigo 18, tá bom? Nós estávamos falando sobre sindicância, tá? A gente vai dar prosseguimento nesse assunto, tá? O artigo 18 fala assim: a pessoa jurídica, tanto pública como privada, poderá exercer o direito de denúncia e figurar no polo ativo, devendo ser representada por quem a lei ou os respectivos estatutos indicarem, ou no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios gerentes, tudo bem? O parágrafo 1º diz assim: quando da denúncia, as pessoas jurídicas previstas neste artigo deverão demonstrar o seu interesse em figurar no polo ativo, caso contrário, a tramitação ocorrerá de ofício, tá? Sem precisar ser provocado aí pelas pessoas jurídicas, caso não demonstrem o seu interesse. O parágrafo 2º diz assim: quando se identificar a pessoa física legitimada para a denúncia, esta deverá ser intimada para integrar o polo ativo, se assim desejar. O artigo 19 diz assim: o relatório conclusivo da sindicância, devidamente fundamentado, será levado à apreciação de quem? Da Câmara de Sindicância, em sessão que poderá ser realizada em ambiente eletrônico, por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens de forma síncrona, com uma ou mais das seguintes proposições. Primeiro, conciliação quando pertinente, tá? Lembrando que nós estamos falando aqui do relatório conclusivo, tá? Do relatório conclusivo da sindicância, tá? Aí levado, né, para a Câmara de Sindicância, que é a Câmara de Sindicância, tá? Em sessão que poderá ser realizada em ambiente eletrônico, por meio de videoconferência, tá? Aí, quais das seguintes proposições será levada a ela? Conciliação, quando pertinente, né? Termo de ajustamento de conduta, o TAC, a gente vai estudar também esse TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, quando pertinente. Arquivamento, se indicar a inexistência de indícios de materialidade e ou autoria de infração ao Código de Ética Médica, tá? Se indicar inexistência desses indícios, você vai arquivar aí o nosso processo ético profissional, tá? Instauração do PEP, né? Que é o processo ético profissional, se indicar a existência de indícios de materialidade e autoria de infração ao Código de Ética Médica, cumulada ou não de proposta de interdição cautelar. Nesse caso, qual caso? No caso da proposta de interdição cautelar, os autos serão encaminhados nesse caso aqui, no caso de instauração do PEP, tá, pessoal? No caso de instauração do PEP, nesse caso de instauração do PEP, os autos serão encaminhados à corregedoria, a quem competirá lavrar portaria de instauração do processo ético profissional, que é o PEP. Tudo bem? E instauração do procedimento administrativo para apurar doença incapacitante nos termos da resolução específica. Grave isso aqui, tá? Que tem uma questão inédita lá no final que eu vou cobrar isso aqui, tá? O seu entendimento disso aqui. Voltando aqui rapidinho, pessoal. Lembrando que esse relatório aqui, só para me corrigir aqui, esse relatório do artigo 19 ainda não é o processo ético profissional, tá? Está levando, uma sindicância ainda, tá? Que vai ser levada à Câmara de Sindicância para tomar algumas decisões. Quais são as decisões? A gente acabou de ler, tudo bem? Inclusive, entre elas, o arquivamento, entre elas, o termo de ajustamento de conduta, que é o TAC, entre elas, a conciliação, ou essas são algumas das hipóteses aqui que pode ser apontada, tá?
ou a instauração do PEP, né, que é o processo ético profissional. São essa que é ou a instauração de procedimento administrativo, tá? Tudo bem? Não era ainda o PEP, como eu falei, mas agora eu acabei de me corrigir aqui e a gente está entendendo muito bem, tá? O parágrafo 1º do artigo 19 diz assim: qualquer membro da Câmara, qual Câmara, Everson? Essa aqui, meu querido, Câmara de Sindicância, tudo bem? Então tá, já entendi, Everson, então tá. Ó, qualquer membro da Câmara, de qual Câmara, Everson? Eu acabei de falar, Câmara de Sindicância, não se sentindo apto a se manifestar, poderá pedir vistas dos autos pelo prazo de quê? De 30 dias. Qualquer membro dessa Câmara de Sindicância, tudo bem? Qualquer membro dessa Câmara de Sindicância, não se sentindo apto a se manifestar, poderá pedir vista dos autos pelo prazo de 30 dias, tá? 30 dias. Então tá. Parágrafo 2º diz assim: o relatório conclusivo da sindicância que determinar a instauração do PEP. Entenderam isso aqui, pessoal? Ó, vamos voltar aqui para o artigo 19. Esse relatório conclusivo da sindicância, né, que será levado à Câmara de Sindicância, poderá ter alguma dessas opções aqui. Ó. Vou pagar rapidinho para vocês entenderem. Eu quero que vocês entendam isso aqui, tá? Eu quero de verdade. Ó, esse relatório poderá ter algumas dessas, apontar alguns desses fatores. Qual? Pode apontar. Cadê a minha caneta? Ele pode apontar, tudo bem? Eu quero que você entenda isso aqui, pessoal. Ele pode apontar a conciliação, pode apontar o termo de ajustamento, pode apontar o arquivamento, tá, do relatório conclusivo, pode apontar a instauração do PEP, que é o processo ético profissional, e também pode apontar a instauração de procedimento administrativo, tá, para apurar a doença incapacitante do médico que cometeu aí, a infração, tudo bem? Então, essas aqui são algumas das opções do relatório de conclusão, conclusivo, do relatório conclusivo de sindicância, tá? E o nosso parágrafo 2º diz exatamente isso aqui, ó. Caso esse relatório conclusivo da sindicância determinar a instauração do PEP, que é o processo ético profissional, na forma do artigo 19, inciso 4, acompanhará o mandato de citação do denunciado e a intimação do denunciante, se houver. Tudo bem? Entenderam? Entenderam isso aqui? Essa determinação de instauração do PEP é uma das opções do relatório conclusivo de sindicância. Entendeu? Essa agora eu entendi. Então, perfeito. Eu quero que você entenda também, tá? Beleza. Parágrafo 3º aqui. Em caso de divergência ao relatório do sindicante, o voto divergente deverá ser formalizado e juntado aos autos. Parágrafo 4º aqui. Quando da instauração do PEP, o que é PEP? É processo ético profissional, tá? Quando dessa instauração houver proposta de interdição cautelar, é da competência do Pleno do Conselho Regional de Medicina deliberar acerca da interdição cautelar, devendo os autos serem pautados para a sessão plenária imediata, constando dos mesmos a ata de sessão ou o seu extrato, tudo bem? Então tá. Quando a instauração do processo ético profissional, quando dessa instauração houver proposta de interdição cautelar, quem é a competência? Aí a banca fala que a competência é do Pleno do Conselho Federal de Medicina. Errado. É do Pleno do Conselho Regional de Medicina, tudo bem? Então tá. Parágrafo 5º aqui. A sessão plenária poderá ser realizada em ambiente eletrônico, por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens de forma síncrona. Tudo bem? Artigo 20 diz assim, pessoal. O procedimento administrativo para apurar doença incapacitante. Nós vimos que entre essa hipótese aqui está entre as hipóteses lá do relatório conclusivo da sindicância, tá? Que é instaurar um procedimento para apurar a doença do incapacitante, né? Então, desse procedimento de instauração do procedimento administrativo para apurar essa doença do incapacitante, tramitará em autos próprios com a suspensão do PEP, do processo ético profissional, por até 90 dias, prorrogável por igual período, prorrogável por igual período, uma única vez, né? Apenas nos casos em que o instrutor do PEP, que é o processo ético profissional, entenda que a condição de saúde do médico periciando impede o regular andamento dos autos processuais. Tudo bem? Então tá, Jefferson. Agora eu entendi, Jefferson. Aqui a gente está vendo cada uma das disposições acerca de cada uma daquelas possibilidades do relatório conclusivo de sindicância. É isso? É isso mesmo, tá? Então tá, a gente já viu aqui sobre a possível aqui, instauração do PEP, tá? A gente agora acabou de ver algumas disposições aqui, caso se conclua pelo procedimento administrativo para apurar a doença do incapacitante. Agora, do artigo 21, a gente está vendo
outras disposições acerca de quando o relatório conclusivo de sindicância for arquivado, tá? Quando a sindicância for arquivada, a parte denunciante, no prazo de quê? De 15 dias corridos, pessoal. A banca fala no prazo de 15 dias úteis. Tá errado, é corridos, ó. Corridos. Contados da juntada aos autos do comprovante da ciência da respectiva intimação, poderá apresentar recurso dirigido ao presidente do Conselho Regional de Medicina, que o remeterá, quem o remeterá? O presidente do CRM. Esse presidente do CRM o remeterá ao CFM, tudo bem? O médico será intimado para, querendo, apresentar contra-razões no mesmo prazo, tudo bem? Qual prazo é esse mesmo aqui, de 15 dias? Corridos, tudo bem? Parágrafo 1º aqui, pessoal. Na hipótese de haver arquivamento em relação a um ou mais médicos denunciados e instauração do PEP em relação a outros, caberá recurso na forma do caput. Qual forma do caput? No prazo de 15 dias, pessoal, corridos, tá? Com cópia integral dos autos, o qual será remetido a quem? Ao CFM, que, por uma de suas câmaras, deliberará apenas na parte em que houver o arquivamento. Tudo bem? Então, fechou. Então tá, apagar isso aqui. Parágrafo 2º, pessoal, que fala assim. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, os autos principais serão suspensos por, no máximo, 6 meses, aguardando o julgamento do recurso no CFM. Ultrapassado esse prazo, os autos deverão voltar à tramitação regular. Se, no relatório conclusivo da sindicância, não foram constatados índices de infração ética relativos à denúncia, nós vimos que também há essa hipótese também, né? Lá no relatório conclusivo de sindicância, a parte denunciante deverá ser comunicada do arquivamento e da possibilidade recursal. Parágrafo 4º aqui. Na hipótese de serem encontradas outras questões pertinentes ao denunciado, não relacionada à denúncia apresentada, caberá à Câmara de Sindicância decidir pelo envio da cópia das peças dos autos onde se vislumbrou indícios de infração ética, a corregedoria para abertura de nova sindicância que tramitará de ofício. Tudo bem? Parágrafo 5º aqui. Quando houver instauração do PEP, do processo ético profissional, não será cabível recurso da parte denunciante quanto aos artigos capitulados. Agora, parágrafo 6º aqui. Quando houver instauração do PEP, não caberá recurso cuja recurso da parte denunciada. Tá? Não caberá recurso da parte denunciada, tudo bem? Vamos agora da parte da conciliação, pessoal. A partir do artigo 22, tá? Fala assim, a conciliação entre as partes somente será admitida nos casos em que não envolva... Nosso artigo 22 começa com uma parte muito importante. Tem cheiro de prova isso aqui. Por isso que eu sempre, quando for importante, né, para você, em meio a tantos detalhes, eu faço questão de falar, fica de olho nisso aqui. Então, o artigo 22, fica de olho nele, tá? Porque assim, começa falando assim, a conciliação entre as partes, que é uma das possibilidades lá do relatório, que é uma das possibilidades do apontamento do relatório conclusivo de sindicância, que é essa conciliação, quando pertinente, né? E o artigo 22 começa assim, a conciliação entre as partes somente será admitida nos casos em que não envolvam lesão corporal de natureza grave, não envolva a violação à dignidade sexual ou quando não envolvam óbito de paciente, tá? Relacionados à conduta médica, objeto da apuração, e dependerá de proposta fundamentada do sindicante ou de outro membro da Câmara, com aprovação da Câmara ou da sindicância. Tudo bem? Fica de olho nesse artigo 22. Parágrafo 1º. Fala assim, a audiência de conciliação poderá ser realizada em ambiente eletrônico por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens de forma síncrona. Né? A gente tem alguma dúvida desse parágrafo primeiro? Nenhuma, né? Parágrafo 2º aqui. Na audiência realizada por videoconferência, as oitivas das partes serão reduzidas a termo e lidas pelo conselheiro presidente do ato. Havendo concordância, será por ele assinado e em seguida inserido nos autos. Tudo bem? Parágrafo 4º aqui. Parágrafo 3º. Após a aprovação do relatório conclusivo da sindicância,
após essa aprovação, né, não será mais cabível a proposta de reconciliação. Aprovou o relatório conclusivo de sindicância, não será mais possível aí a conciliação, tá bom? Parágrafo 4º diz assim: é vedado, é proibido qualquer acerto pecuniário no âmbito da conciliação. Toma X quantia de dinheiro. Não pode, é vedado. Nosso parágrafo 4º do artigo 22 fala que é proibido. Parágrafo 5º diz assim: proposta e aceita a conciliação pelas partes. Foi proposta e foi aceita nessa hipótese. Após sua homologação pela Câmara de Sindicância, não caberá qualquer recurso. Parágrafo 5º diz assim, foi proposta a conciliação e foi aceita pelas partes. As duas partes aceitaram. E foi homologada pela Câmara de Sindicância. Após isso aí, não caberá mais qualquer recurso. É isso que o nosso parágrafo 5º fala. Parágrafo 6º fala assim: no caso de a conciliação não obter êxito, não houve êxito na conciliação, a sindicância prosseguirá em seus termos. Tá? Tentou a conciliação, não houve êxito, então vamos prosseguir aí, normalmente vamos dar continuidade à sindicância. Né? Pessoal, uma propaganda rapidinha aqui. Caso você esteja estudando para o concurso do CFM, para o cargo de assistente administrativo, eu tenho um pacote de correção discursiva que vai te ajudar demais, tá bom? Entre outras coisas, além dos materiais, com temas ao estilo da Banquiades, tá? Com proposta de resolução, com dicas para texto dissertativo argumentativo. Vou corrigir 3 redações sua, tá? Com espelho de correção, com nota e tudo. Feedbacks em áudio também, tá? Tá muito legal. Já tem bastante gente, né? E logo eu tô fechando. Se você tiver interesse, o link tá na descrição para você comprar ou entrar em contato comigo para pedir mais informações, tá bom? Você não vai se arrepender. Mais propagandinha aqui para você, planilha especializada de estudo. Essa planilha todo mundo compra e ninguém se arrepende, tá? Vamos aqui dar continuidade, pessoal, ao nosso artigo 23. Lembrando que a gente vai até o artigo 28 e vamos fazer questões inéditas, tá? Que o nosso artigo 23 fala assim. Agora nós estamos do termo de ajustamento de conduta, o TAC, tá? O termo de ajustamento de conduta é o ato jurídico pelo qual a pessoa, física ou jurídica, em regra, reconhecendo implicitamente que sua conduta ofende ou pode ofender interesse ético individual ou coletivo, assume perante o órgão público legitimado o compromisso de eliminar a ofensa ou o risco por meio da conduta, por meio da adequação de seu comportamento às exigências éticas mediante formalização de termo. Então grave bem esse conceito do TAC, tá? Que é o termo de ajustamento de conduta, que eu vou cobrar lá nas nossas questões. Tá? O que é, então, vamos aqui o nosso parágrafo 1º. O TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, depende de proposta do sindicante ou de outro membro da Câmara após a apresentação de seu relatório conclusivo e será firmado após aprovação pela Câmara de Sindicância. Novamente, o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, assim como a conciliação, apenas será admitido, né? A conciliação também tem essas exigências, tá? Assim como o TAC também. Será admitido nos casos em que não envolvam lesão corporal de natureza grave, não envolva violação à dignidade sexual ou óbito do paciente relacionados à conduta médica do objeto da apuração, tá? A conciliação também tem essas exigências, tá? Artigo 24, pessoal. O TAC é sigiloso. Olha tanto que é importante isso aqui, pessoal. Aí a sua banca vai e fala que o TAC, o termo de ajustamento de conduta, é público. Errado, pessoal. É sigiloso, tá? E será assinado por membro da Câmara de Sindicância que o aprovar, ou o corregedor e o médico interessado, tendo como embasamento legal a Lei 7.347 de 1985 e inciso 2 do artigo 19 deste Código do Processo Ético Profissional. Parágrafo 1º, pessoal. O Conselho Regional de Medicina figurará no TAC como promitente e o médico interessado como compromissário. Tudo bem? Artigo 25, pessoal. São cláusulas obrigatórias no TAC, entre outras. Olha o tanto que é importante isso aqui. São cláusulas obrigatórias no termo de ajustamento de conduta, dentre outras. O que significa, então, esse tal de dentre outras? Ele quer falar assim, o legislador quis falar assim, eu vou listar aqui as cláusulas obrigatórias no TAC, porém,
não são apenas essas. Esta lista aqui é uma lista exemplificativa. Isso que significa esses dentre outras, tá? Quais são as cláusulas obrigatórias? Que deve conter em todo termo de ajustamento de conduta. Primeiro, o objeto descreve os fatos imputados ao médico. Cláusula de comportamento impõe ao médico comportar-se de acordo com um determinado no TAC. Cláusula de suspensão da sindicância fixa o prazo de suspensão da sindicância não superior a 180 dias, não superior a 6 meses, tá? Com atenção aos prazos prescricionais estabelecidos no Código do Processo Ético Profissional, que é esse aqui que a gente está estudando. Outra cláusula obrigatória, cláusula de fiscalização, define como será feita a fiscalização do TAC e como deverá o médico compromissário demonstrar o cumprimento das metas e obrigações assumidas. Tudo bem? Parágrafo 1º aqui, pessoal. A audiência para firmar o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, poderá ser realizada em ambiente eletrônico por meio de videoconferência. Alguma dúvida sobre o parágrafo 1º? Nenhuma, né? Então tá. Parágrafo 2º aqui. Na audiência realizada por videoconferência, as cláusulas do TAC poderão ser reduzidas a termos e lidas pelo conselheiro presidente do ato. Havendo a concordância do compromissário, será assinado pelo presidente do ato e, em seguida, inserido nos autos. Artigo 26. Perceba que eu coloquei todo o negrito esse artigo 26 porque ele é importante aqui. O TAC, o termo de ajustamento de conduta, não pode ser firmado nos autos da sindicância que tenha no polo ativo a figura do denunciante. Tudo bem? Então, grave isso aqui. Artigo 27, pessoal. Competirá à corregedoria, em despacho fundamentado, declarar o cumprimento dos termos contidos no TAC, arquivando os autos. Parágrafo 1º, pessoal, do artigo 27. O descumprimento dos termos e condutas contidas no TAC, quer dizer, celebrou o TAC, mas descumpriu, o que acontece? Implicará a instauração imediata do processo ético profissional. Olha que interessante. Celebrou um TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, mas descumpriu, isso vai implicar na instauração imediata do processo ético profissional, reconhecido em Câmara nos termos propostos previamente no relatório conclusivo da sindicância. Por fim, artigo 28, o médico que aderir a um TAC ficará impedido de firmar outro sobre qualquer assunto. Olha que interessante. O médico que aderir a um termo de ajustamento de conduta, ele ficará impedido de firmar outro TAC sobre qualquer assunto, pelo período de 5 anos, a partir da data em que foi firmado. Olha que interessante esse artigo 28. Fica ligado, tá, pessoal? Agora, nós vamos fazer questões inéditas sobre essa segunda parte aqui do Código do Processo Ético Profissional do CFM, tá bom? Mas que se aplica também aos Conselhos Regionais de Medicina, tá? O que fala a nossa primeira questão aqui? O relatório conclusivo da sindicância, devidamente fundamentado, será levado à apreciação da Câmara do Sindicante, né, em sessão que poderá ser realizada em ambiente eletrônico por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens de forma síncrona com uma ou mais das seguintes preposições, dentre outras, exceto quais o examinador quer que a gente marque aqui a alternativa que não está entre essas preposições, pessoal. Letra A, conciliação, a gente viu que sim, né? Letra B, termo de ajustamento de conduta, mesmo quando não pertinente. Aí é errado, né, pessoal? Essa é a nossa alternativa correta, porque é quando pertinente. Não tem esse não aqui, tá? Ele quer uma errada, porque ele colocou exceto aqui, então o nosso gabarito é a letra B. Ó. Letra C fala assim, arquivamento se indicar a inexistência de indícios de materialidade e ou autoria de infração ao Código de Ética Médico. Isso aqui é uma das hipóteses de preposição do relatório conclusivo. E a D, instauração de procedimentos administrativos para apurar doença incapacitante nos termos de resolução específica, tá, pessoal? Então, a nossa alternativa errada mesmo, porque ele pediu exceto, é a letra B, porque não é mesmo quando não pertinente, é quando pertinente, tá? Tira esse mesmo e tira o não, quando pertinente, tudo bem? Então tá, vencida a primeira questão. Letra B como correto, né? Conforme o nosso artigo 19, quando pertinente, tá?
Próxima questão, pessoal. Quanto ao Código do Processo Ético Profissional, marque a alternativa incorreta. Ó, ele quer incorreta. Vamos achar alguma coisa errada aqui. Qualquer membro da Câmara, não se sentindo apto a se manifestar, poderá pedir vistas dos autos no prazo de 30 dias. A gente viu que sim, isso aqui está correto, pessoal. Ele quer incorreto, tá? O relatório conclusivo da sindicância, que determinar a instauração do PEP, na forma do artigo 19, inciso 4, acompanhará o mandato de citação do denunciado e a intimação do denunciante, se houver. Essa aqui também está correta, pessoal. Isso aqui consta lá no nosso Código do Processo Ético Profissional, tá bom? Letra C. Em caso de divergência ao relatório do sindicante, o voto divergente deverá ser formalizado e juntado aos autos. Tá certo, pessoal, tá certo, tá? Letra D. Quando da instauração do processo ético profissional houver proposta de interdição cautelar, é de competência do pleno do CFM. Errado, pessoal. A gente viu e eu falei para você decorar isso aqui. É de competência do pleno do Conselho Regional de Medicina, do CRM, e não do CFM, tá? Falei para você, decora isso aqui e aprende isso aqui, tá? Então, nosso gabarito é letra D mesmo, tá? Porque ele quer a alternativa incorreta. Tudo bem? Letra D, nosso gabarito. Ó, é da competência do CRM, do pleno do CRM, não do CFM, tá? Próxima questão, pessoal. Fala assim. O procedimento administrativo para apurar doença incapacitante tramitará em autos próprios com a suspensão do PEP por até, lacuna, dias, prorrogável por uma única vez, por igual período, apenas nos casos em que o instrutor do PEP entenda que a condição de saúde do médico periciando impede o regular andamento dos autos processuais. Preencha a lacuna corretamente. E aí, pessoal? Até quantos dias? 180? Até 90 dias? Até 50 dias? Ou até 10 dias, pessoal? Qual dessas alternativas preenche corretamente a lacuna? Pessoal, 90 dias, né? Conforme nosso artigo 20 aqui, né? Suspende a suspensão do processo ético profissional por até 90 dias. 90 dias, tá? Então, tá bom. Próxima questão, pessoal. Quando a sindicância for arquivada, a parte denunciante, no prazo de lacuna dias corridos, contados da juntada aos autos do comprovante da ciência da respectiva intimação, poderá apresentar recurso dirigido ao presidente do CRM, que o remeterá ao CFM. O médico será intimado para querendo apresentar contra-razões no mesmo prazo. Preenche a lacuna corretamente. E aí, pessoal? Quantos prazos aqui? Qual é esse prazo aqui? É de 10 dias? É de 5 dias? É de 15 dias? Ó, coloquei aqui 10 dias também, né? Claro, então, o 10 não poderá ser, né, pessoal? Porque eu coloquei duas de 10 dias, então não pode ser 10 dias, né? Coloquei sem querer, tá, pessoal? Pessoal, é 15 dias, tá? Esse aqui é o 15, tá? 15 dias aqui, tudo bem? Então, nossa letra C ficou correta, tá? Não é possível que eu coloquei 10 dias aqui. O seu material eu vou consertar, tá? Vou colocar outro número aqui, tá? Então, é 15 dias, tá, pessoal? Conforme nosso artigo 21, que fala prazo de 15 dias corridos, tá? Eu até falei para você lá, quando a gente estava lendo, ficar de olho nesse prazo de 15 dias corridos, contados da juntada aos autos do comprovante da ciência da respectiva intimação, tá bom? Mais uma questão aqui, pessoal. O que a nossa questão fala? Ela fala para você, assinale a alternativa que define corretamente o termo de ajustamento de conduta. Eu falei para você ficar ligado nesse conceito que eu ia cobrar, né? Quais dessas alternativas, pessoal, define corretamente o termo de ajustamento de conduta, o TAC? O termo de ajustamento de conduta é um contrato entre empresas privadas, nada a ver, né, pessoal? Viajou, né? O termo de ajustamento de conduta é um documento utilizado para conceder perdão a uma pessoa? Não, também viajou. O termo de ajustamento de conduta é um acordo judicial que serve apenas para resolver disputas financeiras? Claro que não. Entre particulares? Claro que não, pessoal. Isso aqui tem cara de prova, tá? Por isso que eu trouxe. A letra D, então, ficou como nosso gabarito correto, né, pessoal? O termo de ajustamento de conduta é um ato jurídico pelo qual a pessoa física ou jurídica, em regra, reconhecendo implicitamente que sua conduta ofende ou pode ofender o interesse ético individual ou coletivo, assume perante o órgão público legitimado o compromisso de eliminar a ofensa ou risco por meio
da adequação de seu comportamento às exigências éticas mediante formalização do termo. Então a letra D é correta porque ela define corretamente o TAC, tá bom? Então a letra D é correto, conforme o nosso artigo 23, que conceitou o termo de ajustamento de conduta, tá bom? Pessoal, então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa parte 2 aqui. A gente deu uma pulada um pouco rápido, mas como é o vídeo gravado, você tem a opção, né, de colocar um pouco mais lento, um pouco mais rápido, tá? De acordo com o seu gosto, tá bom? Tamo junto até a parte 3, tá? O mais rápido possível, mais breve possível, eu vou tentar gravar essa parte 3. Tamo junto, fica com Deus e até a próxima.